essa palavra é uma palavra forte. E eu sei que alguém aqui já ouviu falar sobre a história de Noé, sobre um homem justo, um homem íntegro diante de Deus. Alguém já ouviu falar alguma coisa de Noé? Tanto que o trabalho que Noé teve foi tão recompensador que Deus colocou ele na galeria da fé, na galeria dos heróis. E isso, irmão, faz eu refletir que o que a gente faz de bom hoje vai refletir no nosso amanhã. Se a gente quiser ter algo de bom no nosso futuro, a gente tem que plantar algo bom para Deus hoje. Tem que plantar agora, porque Noé ele plantou algo para Deus e foi recompensado no futuro. Amém? E se você ver, irmãos, a Bíblia vai dizer como o apóstolo Pedro ele vai falar acerca desses homens que Deus guardou e preservou, quando tantos outros da Bíblia Deus guardou e preservou. Só que quando a gente lê o contexto dessa história, a gente vê, aleluia, o contexto que esses homens viviam, o contexto que esses homens viviam a viver um mundo antigo, um mundo totalmente afastado de Deus, um mundo totalmente afastado de Deus, irmã Rafaela, aonde a humanidade tomava conta, operava no coração das pessoas. E a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 6 que o Senhor, ao criar o ser humano, Deus disse que meu espírito não agirá para sempre no ser humano, porque os seus dias serão 120 anos. E a Bíblia diz que a maldade das pessoas havia se multiplicado, aleluia, e todo o desígnio do seu coração era continuamente mal. Então Deus, a criar o ser humano, viu que a maldade tinha se espalhado, que a maldade tinha crescido, e todo o desígnio do coração do ser humano era para a maldade. E Deus, ao criar o ser humano, Deus se entristece por ter feito o ser humano. E Deus ele agora vai estabelecer um tempo limite de vida para o ser humano, de 120 anos. Então esse tempo que Deus vai estabelecer, aleluia, Ele vai estabelecer através da vida de Noé. Que Deus ele vai dar uma revelação para Noé, e vai dar a palavra para Noé, que era que para Noé trazisse uma mensagem, trazisse, aleluia, a mensagem de Deus para o mundo. Só que Noé, aleluia, a Bíblia disse que começa pelo livro aqui de Gênesis, lá a geração de Noé começa pela Adão e Eva. A gente conhece um pouco dessa história, aleluia, sabe o que aconteceu no jardim, o homem caiu, o homem pegou, que a semente, o inimigo usou uma cobra para destruir a raça humana, para matar a raça humana através do fruto. E aí veio a família de Adão e Eva, veio Caim e Abel, vocês viram o exemplo que aconteceu, aleluia. E daí vem a geração, aleluia, de Noé. E Noé agora ele vai seguir os passos do seu bisavô, aleluia, Enoque. E a Bíblia diz que Enoque ele gera Matusalém, Matusalém gera Meleque, e Meleque vai gerar quem agora? Noé. E perceba, irmão, que aqui não tem mais referência a pessoas para Noé seguir os passos. E isso é interessante demais, porque, irmão, quando tiver mais ninguém da nossa família, a gente seguir os passos, a gente seguir o exemplo, a gente tem que olhar para quem? Para Cristo, que é o nosso maior espelho. Aleluia. Porque Noé, irmão, não tinha mais ninguém para ele seguir os passos. Noé não tinha mais ninguém para ele seguir a caminhada. Mas Noé ele vai agora seguir os passos, a pegada do seu bisavô, aleluia, Enoque. A Bíblia diz que Enoque ele andava com Deus, era um homem reto, um homem justo, que tanto esse homem andava com Deus, que Deus arrebatou ele para perto do Senhor, aleluia. Olha o grau de intimidade, olha o grau de relacionamento que esse homem tinha com Deus. E a Bíblia vai dizer que agora Noé ele vai seguir os passos, aleluia, do seu bisavô Enoque. E Noé decide andar com Deus. Perceba, irmãos, que para Deus dar um projeto para Noé trabalhar no projeto que Deus deu, porque tudo que a gente faz não vem de nós, vem do Senhor, aleluia. Tudo que nós fazemos não é nosso, é de Deus, aleluia. E antes de Deus colocar um projeto na sua mente, aleluia, o Senhor ele vai colocar
vai colocar uma ferramenta na tua mão, aleluia, porque muitas das vezes, irmãos, o lugar já está preparado, o lugar já está pronto, mas você não está preparado para aquilo que Deus preparou, e Deus ele não vai te entregar nada, irmãos, aleluia, para que você fazer, se você está preparado, porque primeiro para Deus colocar o homem no jardim, aleluia, Deus preparou o jardim, aleluia, para Deus mandar o povo entrar em Canaã, Deus preparou, aleluia, a cidade de Canaã, Deus preparou a cidade, depois preparou o povo para entrar na cidade, e assim na minha e na tua vida, irmãos, antes de Deus colocar algo na nossa vida, Ele vai nos preparar, Ele vai nos capacitar, porque perceba que a semente foi plantada no jardim, aleluia, glória a Deus. Então, irmão, muitas das vezes a gente olhamos para a semente, achamos a semente pequena demais, mas a gente olhamos por fora, mas se a gente for olhar por dentro, toda semente é uma árvore, aleluia, é uma árvore, então é melhor ser uma semente plantada por Deus, irmãos, do que ser uma árvore cortada por Deus, porque o segredo não está no tamanho da árvore, mas o segredo está no tamanho da semente, aleluia, o segredo não está, irmão, aleluia, na semente, mas o segredo está na mão que segura a semente, porque muitas vezes você se sente muito pequenininho, mas quem é a mão que te segura, quem é a mão que te sustenta, quem é a mão que te levanta, quem é a mão que te guia, quem é a mão que te fortalece, aleluia, santo é o Senhor, Rei da glória, aleluia, Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Perceba, irmãos, que Deus falou, Noé, eu quero que você construa uma arca, eu vou te dar